Fala galera do canal SC3D, tô aqui trazendo um vídeo hoje para falar um pouco sobre material e motor de renderização. Você que já usa o seu SketchUp, já usa o Cinema 4D ou qualquer outro software de 3D, pode usar um motor de renderização dentro do seu software que vai conseguir deixar as suas cenas ainda mais realistas. E é um pouco disso que eu vou falar hoje. Eu não vou entrar nos detalhes sobre os motores de renderização, depois a gente vai fazer um outro vídeo só falando especificamente sobre cada um aqui no canal. Mas eu quero que você veja que é importante você entender como funciona o material dentro desse motor de renderização para você poder calibrar ele e deixar ele da melhor forma possível, entendendo o que cada parâmetro executa dentro do seu software. Então a gente sempre fala muito de render. O que é render? Render, na verdade, é quando o seu computador começa a calcular todas aquelas informações que você colocou dentro da cena e uma imagem final, né? Ele calcula os pixels ali daquela imagem. Então ele vai pegar a sua luz, o seu material, tudo que você calibrou e ele vai fazer um cálculo computacional daquilo para te gerar aquela imagem final. Então nada mais nada menos que o motor de renderização ele entra para fazer esse trabalho. E tem alguns que são mais eficazes, outros menos eficazes. A gente sabe que o mercado ele é bem dominado por alguns motores principais, que é como o V-Ray, o Corona, tem o Arnold, tem alguns outros que são bem consolidados no mercado e bem famosos, inclusive que são multiplataforma, que você usa dentro do SketchUp, dentro do 3D Max, dentro do Cinema 4D. O V-Ray principalmente é um que é muito forte no mercado de renderização para arquitetura. E ao longo do tempo ele também foi dividindo espaço com o Corona dentro principalmente do 3D Max. E hoje as empresas até se juntaram e a Chaos Group, que é a dona do V-Ray, também é dona do Corona Render. Então, falando um pouco sobre material, que é o foco do nosso vídeo, a gente tem alguns tópicos principais, né? Quando a gente constrói material dentro do software 3D, a gente fala muito de shader, né? O que é o shader? O shader nada mais é que um material que se comporta de acordo com a variação da luz, como a luz incide em cima dele, como ele recebe aquela informação e transmite aquela informação para o ambiente, né? Isso é um shader. Então, todos os parâmetros que a gente seta dentro do material compõem esse shader. Dentro desses tópicos, a gente tem principalmente o diffuse, né? O que é o diffuse? Ou albedo, alguns programas chamam de albedo. Nada mais é que o material que vai dar cor e, digamos, imagem ao nosso material, né? É a textura que você vai carregar ali de uma madeira ou de uma superfície específica. Na verdade, ele é a imagem que vai ser transmitida no material. Por exemplo, eu quero criar um material de madeira, então eu vou carregar uma madeira dentro do diffuse e ele vai replicar aquela imagem pra gente. Mas não menos importante que só replicar a imagem do material, e hoje a gente tem imagens de altíssimas resoluções, é também calibrar esse material para ficar realista, né? E o que a gente tem que calibrar dentro dele para ficar realista, além de simplesmente colocar a imagem lá em alta resolução? A gente tem a reflexão, e dentro da reflexão a gente trabalha dois tópicos, um deles é o glossiness e um deles é o especular. O especular nada mais é do quanto o brilho incide sobre o elemento. Então, o 3D ele trabalha é binário, né? 0 e 1. O 1 é o todo branco, que é 100%, e o 0 é o preto, que é 0%. Então o especular, ele diz pra gente, em cada área daquele material, o quanto ele brilha ou o quanto ele não brilha. E o glossiness, ele diz o como ele brilha. Então, o 0, que é o preto, seria um brilho muito mais difuso, muito mais espalhado, enquanto o 1, que é o branco, seria algo muito mais próximo de uma reflexão 100%, como se fosse um espelho. Então, quando você põe o seu glossiness em 1, ele reflete 100% de nitidez, basicamente como um espelho. E quando você põe perto de 0, mais perto de 0, ele vai ficando cada vez mais difuso. Então é assim que você calibra a reflexão do seu elemento. Então, quando você pega uma madeira, que foi o exemplo que eu estava usando anteriormente, a gente tem algumas partes da madeira que tem mais reflexo, outros que tem menos reflexo, onde estão as ranhuras, às vezes ficam menos reflexo, a parte que é mais lisa brilha mais. Então é importante você ter isso muito bem calibrado para quando você levar isso para o seu software 3D, ele entender e respeitar essa incidência de reflexão. E é isso que vai tornar a sua cena, o seu material cada vez mais realista. A gente tem alguns outros parâmetros, como por exemplo a translucência, que é muito usado, por exemplo, em folhas, né? Quando você pega uma folha na vida real, você põe ela contra a luz, você vê que ela não é 100% opaca, a luz passa por ela, né? E a translucência
também funciona da mesma maneira, do branco ao preto, e ela vai dizer ali o quão o seu material é translúcido, como ele permite que a luz passe por ele. Voltando no tópico da reflexão, a gente ainda tem também um outro tópico que é separado, mas ao mesmo tempo agregado, que é a refração. A refração nada mais é de como a luz incide e rebate dentro de um elemento que é transparente. Por exemplo, no vidro, na água, a gente tem refração. Só que, por exemplo, na superfície da água, quando a luz bate e incide sobre ela, a gente vê que do outro lado, embaixo da água, né, ela não sai da mesma maneira que ela entra. Então isso é o índice de refração que trabalha. Nas configurações de reflexão e refração, a gente tem o IOR, que é o Index of Reflection, nada mais é que o índice de reflexão. Os elementos de natureza, cada um tem o seu índice específico. Por exemplo, a água tem um índice de reflexão de 1.33. E é assim que você seta dentro do seu 3D quando você for fazer um material de água. Esses valores são facilmente encontrados na internet, muitos materiais já têm um valor de índice de reflexão setados e você consegue transmitir isso para dentro do seu 3D. Além da translucência, a gente tem a transparência, que a gente chama de canal alfa no 3D. Ele é canal alfa em alguns outros programas também, né? Em software de edição de imagem, Photoshop, por exemplo, quando você quer fazer uma máscara, você usa o canal alfa. E ele vai respeitar os mesmos parâmetros do preto e do branco. Tudo que é muito branco vai ser 100% visível, e tudo que é preto vai ser invisível. Então, quando a gente quer fazer, por exemplo, um papel com uma ponta recortada, você pode fazer isso com um canal alfa. Você vai modelar um plano, você vai dizer que naquela parte do plano aquela imagem é preta, então se ela for preta, aquilo ali vai ser um recorte, ele não vai renderizar aquela parte. Isso você utilizando o canal de transparência. E então, você trabalhando todos esses tópicos de uma forma precisa e clara, você vai conseguir entender melhor o que você tem que fazer dentro de cada material. E hoje a gente já tem muitos sites que já dão todos estes materiais já calibrados, já prontos, para você usar dentro de cada um deles, seja refração, seja reflexão, seja glossiness, especular, e você vai conseguir no resultado final um material realista. E se você tiver que calibrar alguma coisa na mão, você já vai conseguir entender a partir desse vídeo o que cada coisa exerce, o que cada coisa faz sobre o seu material quando você tem que conseguir um resultado melhor. Então, quando a gente fala de, por exemplo, a reflexão tem que ser um pouco mais difusa, como eu tratei aqui num outro vídeo sobre o SketchUp realista, que eu vou deixar até na descrição no final desse vídeo, você vai ver que alguns parâmetros são importantes para você setar no final para conseguir o resultado que você quer. Então, nesse vídeo específico, eu fiz uma madeira laqueada. Dentro dela, eu trabalhei o glossiness de um jeito que a madeira não ficasse 100% reflexiva e também não ficasse 100% difusa. Então, isso é super importante de saber na hora que você está setando o seu material, setando o seu render, de como os objetos têm que se comportar. Não menos importante, é sempre muito importante trabalhar também uma referência real. A partir da referência real, a gente consegue identificar como a reflexão se comporta, a refração se comporta. Então, sempre que você estiver fazendo a sua cena, definindo o seu clima, você tenta pegar uma imagem real daquilo ali para poder entender como a luz deveria se comportar, como o reflexo deveria se comportar e tentar fazer o seu material junto desses parâmetros chegar o mais perto dessa referência. Então, esse é o conhecimento que eu queria vir transmitir aqui para vocês hoje, que eu acredito que seja algo muito importante para você que usa, seja SketchUp, seja 3D Max, conseguir trazer um renderizador para dentro do seu programa e conseguir, de forma clara, trabalhar esses materiais e trabalhar esses tópicos. Esse é o vídeo de hoje. Vou deixar o outro vídeo aqui do SketchUp na descrição. Se você quer receber mais conteúdos como esse, dicas, se inscreva aqui no meu canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e deixe seu comentário, até porque eu quero que vocês comentem e façam críticas para que a gente possa construir cada vez mais conteúdos relevantes e interessantes para você que tem dúvida e quer aprimorar o seu conhecimento nessa área. Muito obrigado!